Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez para fazer o comentário da lição de número 1 do primeiro trimestre de 2023. O título da lição diz assim: O avivamento espiritual. O título da revista é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, nessa ordem, né, o chamado das Escrituras. O avivamento ele tem que passar pelas Escrituras. O avivamento vindo das Escrituras, o chamado das Escrituras ao quebrantamento. Então, chamado das Escrituras se quebrantar e depois o poder de Deus. Nós, assembleanos, nós pentecostal, quando se fala de avivamento, logo vem à mente o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas aqui o escritor, o comentarista, ele pega como referência passagens do Velho Testamento. Ou seja, o avivamento ele aconteceu desde o Velho Testamento. Atos dos Apóstolos é o apogeu do avivamento. Mas aqui na textual diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônica, capítulo 7, versículo 14. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Irmãos, quando Salomão ele conclui a construção do templo, ele consagra a Deus, ele consagra ao Senhor, mas ele reconhece que aquilo ali, toda aquela luxuosidade ali, não era coisa que surpreendia Deus, né, que deixava Deus surpreso, porque aquilo ali para Deus não é nada. O templo, que ele seja de chão batido, que seja de chão rústico, que seja de mármore, seja de ouro, de prata, isso aí para Deus não quer dizer nada. Isso aí é conforto para nós, irmãos. Não tem nada de errado a igreja construir um templo bonito, todo estofado, poltrona reclinável, isso, aquilo, banheiro tudo de mármore. Não, porque isso é para o nosso uso, para o nosso conforto. O que conta é o que é feito daquilo ali. Para que finalidade que é aquilo? O que é feito no templo. É ensinada a palavra do Senhor no templo, é pregada a verdadeira palavra, a exposição da palavra. Quando nós falamos aqui no trimestre passado do templo de Salomão, que era extremamente luxuoso, depois o templo de Zorobabel, que é citado no livro do profeta Ageu, que é falado aqui na leitura bíblica em classe também, que é o templo de Zorobabel, um templo bem mais modesto, comparado ao templo de Salomão, mas Deus se manifestou lá. E depois o templo de Herodes, que nada mais é que o templo de Zorobabel reformado. E o que estava acontecendo lá no templo? O pessoal fazendo casa de câmbio, os líderes religiosos se corromperam. E tem o templo de Ezequiel, que ainda será levantado, que vai ser no milênio, que pela visão de Ezequiel teve até uma certa dificuldade para elucidar como realmente ia ser o templo, por ser uma coisa que era muito à frente do seu tempo. Você imagina só, se for um templo, poltrona elétrica, reclinável, Deus não vai se manifestar? O que Deus precisa de um povo quebrantado, de quebrantamento, de observação da palavra. Deus não está preocupado com isso, com o templo, não, irmãos. Nós que nos preocupamos. Agora,
É nada mais justo que a igreja faça um templo confortável para receber o seu povo, porque o homem vai mudando, irmãos. Ah, vamos fazer um templo de bambu, de taipa, que Deus vai se manifestar lá. Não, Deus não vai se manifestar se não houver quebrantamento. Deus vai se manifestar aonde tiver quebrantamento, seja lá como for o templo. Vamos lá. Então aqui, irmãos, nós vamos tratar desse tema. O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. O avivamento é uma intervenção de Deus, mas para que haja essa intervenção, só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, de uma nação. Ou seja, se Deus encontrar espaço no coração da igreja, vai haver avivamento. E aqui o comentarista ele deixa a referência de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então precisa haver um quebrantamento. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual, dessa forma as circunstâncias da nossa vida externa também são transformadas pelo poder de Deus. Então, o que precisa acontecer? Nós precisamos realmente buscar humildemente, reconhecer, aceitar, ser confrontado pela palavra. O que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Como o conhecimento ele ficou mais exposto, então as pessoas elas estão se colocando num nível que ela não pode ser confrontada pela palavra. Ela não aceita. Quando a palavra é pregada, a palavra que chama ao arrependimento, a pessoa fala, não, eu não era para pregar essa mensagem aí, era para pregar aquela outra. Então, nós precisamos ser mais humildes diante da palavra de Deus. O pastor João Carlos costuma usar uma expressão, quando nós formos à palavra, nós temos que ir como uma virgem. Nós temos que ir de mãos vazias, nós temos que ir desarmado. Nós estamos armados diante da palavra de Deus. Por isso que ela não está fazendo efeito em nós. Nós precisamos nos quebrantar. A igreja precisa se quebrantar diante da presença de Deus. A pré-condição para o avivamento. A pré-condição, o que precisa acontecer para que haja o avivamento? A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar pestes entre o meu povo, aqui a crise está delineada em termos climáticos. Ou seja, Deus fala, olha, se eu enviar todas a peste, a seca, não que Deus iria fazer isso deliberadamente. Isso era consequência do pecado do povo, como posteriormente aconteceu. O povo começou a praticar idolatria, a se apostatar da fé, aí veio o cativeiro babilônico. E aí, quando vem o rei Ciro, manda o povo de volta para reconstruir o templo. E aí o povo não estava tendo ânimo para ir ao templo, para construir a casa do Senhor. Por quê? Porque já era um templo muito mais modesto, não tinha recursos como no templo de Salomão. E aí Deus levanta Ageu e anima o povo. Que falou, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que eu enviarei o prometido, não porque pela luxuosidade do templo, era bem mais modesto. Mas não também porque ele era mais modesto, mas por causa
que o segundo templo ele aponta para Jesus. O que conta no templo, se ele for modesto ou luxuoso, não. O que conta é a presença de Jesus. Se Jesus estiver no templo, irmão, ele pode ser de mármore, ele pode ser de pedra, ele pode ser de madeira, de bambu, de taipa. Deus vai se manifestar. Se Jesus for a primazia, Deus vai se manifestar, vai haver avivamento. Então, o templo de Zorobabel, ele aponta para Cristo. Então, o povo voltou para construir. Eles foram animados por Ageu. Então, o que precisa acontecer para o avivamento? Crise. Será que está faltando crise nos dias de hoje, irmãos? Nós estamos em crise. Depois aconteceu a pandemia e muitos já não iam para a igreja. Não tenho comorbidade. E depois postava no Facebook que estava no churrasco, estava no cupim casqueirado, lá lotado de gente. E aí fala, não, eu vou voltar. E até hoje não voltou para a igreja. E aqueles que voltaram, nós estamos naquela apatia, naquela mornidão. Irmão, a igreja de Éfeso, se você ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, houve um grande derramamento do Espírito de Deus sobre a igreja de Éfeso. Era uma igreja referência. Paulo fala bem da igreja de Éfeso, porque quando precisava eles estavam lá. Mas se você for lá, no livro de Apocalipse, capítulo 2, e versículo 1 ao 5, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Aí aqui começa, irmãos. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, irmãos, agora a igreja, ela já não praticava mais ela tinha perdido o primeiro amor. Ela tinha perdido o primeiro amor. Primeiro amor, você, meu irmão, você, minha irmã, lembra quando você era jovem, que você conheceu aquela moça, aquele rapaz, que você não esquecia dele 24 horas? Então a igreja de Éfeso, ela havia perdido o primeiro amor. Aí Deus, ele fala primeiro: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você já fez, mas agora você perdeu o primeiro amor, eu tenho isso contra você. Aí fala: olha, lembra onde você caiu e volte a praticar as primeiras obras. E aí vem a ameaça de Deus: se não virei sobre ti e tirarei o castiçal, ou o candelabro, depende da tradução. Ou seja, a luz que ela estava fraquinha, mas estava acesa ainda, agora ia tirar e apagar de vez. Irmãos, se nós não reconhecermos que nós precisamos de avivamento, a nossa luz vai apagar de vez. Nós precisamos reconhecer e voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Esse trimestre, a lição, ela vem nos confrontar desde lá do último banco até o púlpito, desde lá da porta. Então, se não, Deus é bem incisivo aqui. Se você não se arrepender
Eu virei sobre ti, tirarei o teu candelabro. Então, uma igreja que era uma igreja referência. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise. O que precisa acontecer para haver o avivamento? Primeiro, precisa ter a crise. A crise é o cenário que Deus usou para o povo. Ele falou, olha, se aquilo de Deus enviar o gafanhoto, enviar a seca, era consequência do pecado do povo. Aí o povo foi cativo. Depois, Deus levanta Ciro, que manda o povo de volta para reconstruir o templo. E aí Deus fala, agora vocês precisam construir o templo. Vocês têm que se animar. Porque, embora esse templo seja mais modesto, a glória dele vai ser maior do que a primeira, porque aquele templo apontava para Jesus, apontava para Cristo. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Irmão, isso aqui está falando para crente, viu? Está falando para o mundo, não. O mundo jaz no maligno. Será que tem pessoas, tem pessoas desesperadas, tem pessoas com medo, revoltado, gente que blasfema contra Deus, contra o seu próximo? Será que está acontecendo isso hoje? Irmãos, nós estamos vivendo um cenário para Deus operar um grande avivamento. Mas é necessário que eu e você possamos nos quebrantar diante da palavra do Senhor. Nós possamos ter sede da palavra de Deus. Aí, subtópico 2, humilhação diante de Deus. No lugar que se revolta diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Primeiro, irmãos, é a humilhação diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar de verdade, rasgar, como disse o profeta Joel, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. No tempo do profeta Joel, quando alguém queria se quebrantar diante de Deus, ele rasgava suas vestes, vestia roupa de pano de saco e deitava na cinza, raspava a cabeça como sinal de humilhação. Mas isso começou a virar uma coisa tão corriqueira que a pessoa fazia isso não que ela estava quebrantada, mas para demonstrar para os outros. Aí o profeta Joel falou, rasgai vossos corações e não as vossas vestes. Nós temos que parar de servir a Deus de aparência e rasgar o nosso coração de verdade diante de Deus. Nós precisamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. E nos humilhar diante de Deus, de verdade. E orar e buscar a face do Senhor. E voltar a orar. Ah, mas eu não tenho perfil para isso, irmão. Isso faz parte da igreja. Se eu não tiver o perfil de alguém que quer orar, então eu não sou da igreja. Não tenho perfil de ser do corpo de Cristo. Faz parte de nós, irmãos. Faz parte de nós. A necessidade de um avivamento espiritual. Aqui o comentarista ele cita lá Ageu capítulo 2, versículo 5 ao 9. Vamos ler lá Ageu capítulo 2, versículo 5 ao 9. Versículo 5 do capítulo 2 de Ageu. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, e eu farei tremer o céu e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações,
e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, não é a luxuosidade do templo ou simplicidade, é o quebrantamento. Deus falou, olha, não se preocupe com isso não, minha é a prata, meu é o ouro. Não estou olhando para isso não, vocês que estão preocupados com isso. Nós que nos preocupamos com isso, nós que reparamos isso, Deus não. Deus não preocupa com isso não. Deus não precisa de papel higiênico, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada disso. É tudo para nós mesmo. Aleluia. Então, é necessário que haja quebrantamento. Então, a situação era essa. Aí precisa aqui, ó, haver conversão sincera dos pecados. Precisa haver conversão sincera dos pecados. Conversão sincera. Sinceramente, nós precisamos ser mais sinceros diante de Deus, irmãos. Deus sabe de tudo. Não existe segredo para o Senhor. Então o profeta Ageu aqui, ele convoca o povo, ele usado por Deus, e convoca o povo, olha, para de olhar para essas coisas. Você precisa se converter do seu mau caminho, tirar essa revolta de você e olhar para a minha palavra, aceitar, ser corrigido pela minha palavra. Deus usa Ciro para libertar o povo. Então Deus levanta Ciro e liberta o povo, e manda eles de volta para lá, para reconstruir o templo. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Então, irmão, com o decorrer do tempo, a igreja foi perdendo o seu brilho. Nós fomos perdendo o nosso brilho, a nossa beleza, e fomos ficando morno, fomos ficando letárgico, né, cansado, enfadado. E as coisas deste mundo, essa lição fala muito de pecado, mas às vezes são as ocupações desse mundo vai nos tirando a atenção das coisas para Deus. Os problemas familiares, problemas de trabalho e o cansaço, e a gente vai ficando enfadado, vai ficando ocupado, não tem tempo para nada. E aí vem a frieza espiritual. E aí a gente vai ficando morno. E aí quando a igreja se reúne, nada acontece, a palavra é pregada, mas parece que a gente já está farto. A gente já está farto. E a gente já não digere mais a palavra, já não faz mais efeito. Isso é frieza espiritual. Olha a igreja de Éfeso. Uma hora era uma igreja que chamava a atenção, florida, que brilhava, e depois a igreja foi perdendo o brilho, perdeu o primeiro amor, e aí o castiçal já estava quase apagando. Mas essa mensagem é para quem está vivo, de avivamento, é para quem está vivo, é para a igreja que está viva ainda, que há tempo. A crise é o cenário que o Senhor precisa, mas é preciso haver quebrantamento. Conclusão: quando o povo de Deus se encontrar
em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então o avivamento não tardará. Então, irmão, a crise que vem sobre a igreja é consequência dos próprios erros da igreja, da frieza, da mornidão, da letargia da igreja, dos pecados da igreja. Não é que Deus vai ficar mandando crise para que haja avivamento. É consequência. Agora, Deus usa a circunstância para avivar a igreja, mas é preciso haver quebrantamento, haver humilhação. Amém, meu irmão? Minha irmã, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta lição tão abençoada que vem nos confrontar, que vem falar aos nossos corações, Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, da tua glória sobre nós, sobre mim, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nos abençoa, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos, como disse o profeta Abacuque. Mas antes ele falou, ouvi a tua palavra e temi. Que nós possamos tomar o caminho da tua palavra, para que possa haver um avivamento genuíno vindo de ti, ó Pai. Meu Deus, abençoa esse ano que está se iniciando. Abençoa cada um dos teus filhos, meu Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe esse ano que está se iniciando, que está por vir. Que Deus abençoe seu lar, sua família, seus negócios, seu ministério, em nome de Jesus.